A revelação objetiva salvar e não meramente informar. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina bíblica da revelação a partir do livro Deus, Revelação e Autoridade de Carl Henry. Estamos agora no 14º vídeo, tá terminando a nossa série, hein? E agora a gente vai falar um pouco desta questão da salvação em todo o contexto da revelação. Como que o conceito de revelação se relaciona com o conceito de salvação? E aí o nosso amigo teólogo aqui ele escreve o seguinte: como doador da vida espiritual, o Espírito Santo capacita os indivíduos a se apropriarem da revelação de Deus, com finalidade salvadora, e assim confirma o poder redentor da verdade revelada de Deus na experiência pessoal do pecador nascido de novo. Existe um foco aqui interessante no Espírito Santo, como o agente do novo nascimento, o agente da conversão, o agente da iluminação espiritual que faz o homem se arrepender dos seus pecados, ser convencido dos seus pecados, em uma experiência de salvação. E então, o que ele coloca claramente aqui? Que é o Espírito Santo que capacita o homem a se apropriar da revelação com esse objetivo salvífico, né? Que é o objetivo de Deus. Deus quer salvar. Por isso ele deu uma revelação. Por isso ele inspirou o profeta a quem ele deu a revelação e o inspirou para escrever. Por isso ele nos ilumina a entender. Por isso ele ilumina os pregadores a aplicar os ensinos e a confrontar as pessoas com as verdades do Evangelho, tudo com o objetivo salvífico. De outra forma, a revelação meramente traria para nós informações. Olha, Deus existe, Deus é uma trindade, olha, existiu um homem chamado Moisés, olha, Jesus existiu, e etc. Informação e ponto final e acabou. Mas todas essas informações da revelação têm por contexto e objetivo a salvação das pessoas mediante aquilo que Cristo fez por elas na cruz, mediante a obra do Espírito Santo na sua vida particular, no momento da história em que tal pessoa estava vivendo ou está vivendo, enfim. E isso é muito importante, porque então não é uma mera questão de informação, é uma questão de salvação. É nisso que está primariamente envolvida a revelação, tá bom? E aí ele continua dizendo o seguinte: a intenção de Deus na redenção não é apenas gravar sua revelação em pedras como nos 10 mandamentos, ou simplesmente registrá-la nas Escrituras. As próprias Escrituras foram dadas para que o Espírito Santo pudesse gravar a palavra de Deus no coração dos seus seguidores. Por meio de uma contínua santificação, que antecipa a conformação infalível e final do cristão à imagem de Cristo, a palavra encarnada de Deus. O apóstolo Paulo declara: Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, segundo aos Coríntios 4, verso 6. O povo de Deus do Novo Testamento está numa posição mais privilegiada do que o da antiga aliança. O Cristo ressurreto habita nos cristãos por meio do Espírito, para que eles possam alcançar o padrão santo do código escrito, Êxodo 24, o qual Jesus alcançou para eles. Jesus de Nazaré, que se tornou o que ele não era, Filho encarnado de Deus, capacita seres humanos perdidos a se tornarem o que eles não são, isto é, filhos de Deus, em obediência moral. João 1, verso 12. Deus propõe gravar sua lei no coração dos homens, e o Espírito Santo é o poder divino pessoal, o qual, por meio da regeneração e da santificação, molda os cristãos à imagem de Deus. Pessoal, tem muita coisa fantástica e interessante aqui. Eu não concordo com tudo que o Carl Henry coloca, mas concordo em grande medida. E ele começa dizendo o seguinte, que o propósito todo da redenção, da revelação, não é simplesmente escrever um conteúdo, seja em tábuas de pedra ou em pergaminhos, tá? O propósito é muito maior. Nós temos a palavra escrita, seja em pedra ou em pergaminho, e acho que as pedras dos 10 mandamentos não sobreviveram, mas os pergaminhos sobreviveram, ou se as tábuas sobreviveram, estão em algum lugar que ninguém sabe, né?
Inclusive a polêmica sobre onde é que está a Arca da Aliança, né? Mas enfim, o fato é que a Escritura sobreviveu e Deus deu a Escritura como forma, conteúdo de revelação divina, e é em cima desta forma e conteúdo que o Espírito Santo age para gravar a palavra de Deus no nosso coração, tá bom? E aí o que acontece dentro desse processo? Existe uma contínua santificação que vai antecipando a nossa conformação final à imagem de Cristo. O que significa dizer que o contato com a palavra de Deus vai transformando as pessoas, santificando as pessoas, ajudando as pessoas e etc., até que elas, no final, experimentem uma transformação radical, onde elas estarão conformadas com a imagem de Cristo de forma plena. Tá? E aí ele começa a falar algumas coisas assim que não sei se você vai concordar ou discordar. O povo de Deus no Novo Testamento está numa posição mais privilegiada do que o pessoal lá na Antiga Aliança. É fato que essa é uma percepção geral, tá? Ainda que a gente poderia avaliar caso a caso. Então imagine um cristão que é cristão por tradição familiar, pouco ora, pouco tem comunhão com Deus, pouco lê a Bíblia, pouco entende a Bíblia, e Moisés diante da sarça ardente e aquela revelação poderosa de Deus. Quem é que foi mais privilegiado? Ainda que naturalmente a gente entende que a partir da vinda de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, nós temos um testemunho de Deus que nesses termos ainda não existia no passado. A morte de Cristo fora prefigurada em símbolos e figuras e tipos do Antigo Testamento, mas ele em pessoa só veio quando veio, e depois que veio, de fato, nós nos tornamos privilegiados para entender algumas coisas muito importantes a respeito de Deus, da redenção. E agora, Cristo encarna para morrer por nós e para que a gente seja transformado e etc. E aí ele fala um pouco assim desta questão do cristão se tornar alguém obediente moralmente a Deus. E vocês sabem que isso é uma polêmica muito extensa. O cristão, ele é transformado na experiência da salvação? Com toda certeza. Mas ele deixa de ser um pecador por causa dessa transformação? Com certeza não. E aqui entra uma polêmica um pouco complicada, né? O cristão é transformado, ele não é como ele era no passado, mas ele ainda não é como Cristo, ele ainda não é perfeito, ele ainda não é sem pecado. E a gente precisa então ter isso em mente de forma clara, para que a gente não venha a definir algumas coisas importantes do tipo assim: ninguém é cristão porque ninguém é perfeito, ninguém pode pregar porque ninguém é perfeito, ninguém é salvo porque ninguém é perfeito. Ou mesmo o Espírito Santo, Cristo e Deus falharam porque as pessoas deveriam obedecer e ninguém obedece, as pessoas deveriam ser perfeitas e ninguém é perfeito. Não é esse exatamente o caso em relação a toda a experiência da salvação. Existe aquilo que a gente chama de tensão escatológica entre o que Cristo realizou e o que ele ainda vai realizar. Cristo realizou a expiação, a redenção de forma completa na cruz do Calvário. Ainda que os efeitos da expiação ou da redenção ainda serão completados na volta de Jesus, em todo o processo de juízo e no estabelecimento do paraíso eterno, ok? Então existe um aspecto desta obra que está terminada, e aí neste aspecto em que está terminado, o cristão já está transformado e já está salvo, tudo certo. Entretanto, como existem aspectos que ainda não se concretizaram em última instância, o cristão ainda não é perfeito e santo e sem pecado em última instância. Então, nesses termos, o paraíso ainda não chegou e o cristão ainda não está no céu, tá bom? E essa tensão é uma tensão interessante, é a tensão escatológica entre o já e o ainda não, e ela precisa ser bem compreendida para a gente não lançar sobre os cristãos um fardo que ninguém carrega, o fardo da perfeição absoluta, de vivermos sem pecado de forma absoluta, o que inclusive nos ajuda a contextualizar a nossa compreensão em relação às quedas e pecados que existem entre os cristãos e as comunidades cristãs de uma forma geral, de maneira que isso não quer dizer que Deus falhou, ou a palavra de Deus falhou, ou a igreja não vale nada, simplesmente quer dizer que nós ainda vivemos na era do pecado, e essa era ainda precisa ser varrida da existência pela volta de Jesus, tá bem? Então, o Carl Henry termina assim, dizendo que Deus propõe gravar a lei no nosso coração,
através do Espírito Santo, como um poder divino pessoal, através do qual ele nos regenera e nos santifica de acordo com a imagem de Deus. Sim, tudo isso é verdade, sim, tudo isso acontece. Sim, tudo isso é nosso privilégio experimentar, ainda que não nos graus e sentidos absolutos. Isso é importante dizer para que ninguém tenha uma visão irreal da vida cristã em termos da salvação. O que importa deixar claro é dizer que toda a revelação tem por objetivo que esta experiência seja vivida por mim e por você e por cada um, porque o objetivo da revelação não é meramente nos dar informações a respeito de fatos históricos ou das realidades divinas e espirituais, mas o foco e o objetivo da revelação é conduzir à salvação, porque isso é o que Deus quer. Por isso Deus se revelou, por isso Deus revelou para nós a nossa condição pecadora, para que em arrependimento e fé a gente seja arrependido, para que no arrependimento a gente seja batizado, para que no batismo sejamos selados com o Espírito Santo e para que caminhando com o Espírito Santo vivamos a salvação que Deus deseja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.